A gente vai iniciar a defesa de dissertação do Fabrício Teis. O título da dissertação é O Noiva. Oi? Tá falhando? Bom, a da dissertação do Fabrício Teis, o título é O Noiva, performance, cena, performance e performatividade no autorretrato. A banca é composta pelas professoras... Eu vou pegar o nome aqui para não errar no nome de ninguém, que eu tenho pavor de errar no nome direitinho. Michele Carvalho. E aqui, eu acabei de ver uma questão aqui. E a professora Brígida da UDESC, professora convidada, professora externa. No nosso trâmite, o aluno tem 30 minutos para apresentar. O Fabrício tem, como é uma pesquisa prática, ele tem um período para apresentar a parte prática dele, a gente adaptou. E na parte de discussão teórica, o Fabrício tem também dentro desses 30 minutos, né? Então, é total de 30 minutos. Depois, as professoras, cada uma tem 40 minutos para a discussão do trabalho. Então, eu queria novamente agradecer a professora Michele Carvalho, da UFMA, e a professora Brígida Miranda, da UDESC, pelo aceitar o convite, está acompanhando esse trabalho desde a dissertação, desde a qualificação até aqui, esse momento da defesa. Né? Então, Fabrício, eu vou marcar seu tempo. Quando você estiver pronto, você pode começar. Tá bom. Michele Cabral. Desculpa, Michele. Posso começar, então? Pode. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Maranhão pela oportunidade de poder realizar essa pesquisa. Eu agradeço também às professoras Brígida e Michele por estarem aqui hoje, por terem estado comigo também na banca de qualificação do trabalho, com contribuições generosas e que me fizeram olhar para a pesquisa com mais criticidade. Quero também agradecer a Fernanda Areias, minha professora, orientadora, pelo acompanhamento paciente e sensível do meu processo como pesquisador. Bom, concebi, juntamente com um amigo artista, no fim do ano de 2012, um autorretrato para ritualizar um encontro afetivo com minha companheira Sabrina, sem saber que esse movimento culminaria nessa pesquisa de mestrado que hoje apresento e que ensaia sobre a relação do meu corpo com o gênero masculino. O Noiva é o título que escolhi para me referir a essa imagem, desde que a compreendi como um objeto artístico e de pesquisa. Isso se deu quando me percebi espectador do autorretrato, analisando seus contrastes e contradições. Noiva foi um dos apelidos de conotação feminina que recebi e que muito me intrigava quando criança. O autorretrato noiva é, portanto, o objeto artístico que dispara essa pesquisa e que se desdobra em outras criações artísticas que são analisadas e refletidas na dissertação intitulada O Noiva, Performance e Performatividade no Autorretrato. No dia 8 de abril de 2020, por conta da pandemia de Covid-19, um voo emergencial me distanciou fisicamente da cidade de São Luís e das pessoas de lá também. Isso mudou completamente o rumo dessa pesquisa, o que fez com que eu me aproximasse do conceito de programa performativo que é proposto pela teórica e artista da performance Eleonora Fabião. Em casa, nesta casa, aqui, no período do isolamento social, criei 2 ações performativas que tinham o autorretrato O Noiva como disparador de acontecimentos envolvendo outras pessoas. A ação intitulada Cheiro de Borboletas Mortas foi uma delas. Nela eu me correspondi através de cartas escritas à mão e enviadas pelo correio, juntamente com o autorretrato, para pessoas conhecidas e também desconhecidas. A segunda ação foi realizada dentro do aplicativo de amizades, encontros e relacionamentos Tinder, através da criação do perfil Noiva38, tendo o autorretrato O Noiva como imagem de perfil, tive a oportunidade de intervir no cotidiano de algumas pessoas usuárias do aplicativo
e despertar a curiosidade delas com relação ao perfil Noiva 38. Durante 21 noites, as quais as denominei Noites de Núpcias, entrei no aplicativo na intenção de marcar encontros virtuais com pessoas interessadas em conversar comigo. Compartilho a seguir um vídeo no qual apresento 2 acontecimentos decorrentes das ações performativas que compõem a pesquisa. Então, agora eu vou compartilhar o vídeo com vocês. Alguém só confirma se está aparecendo? Está aparecendo, Fabrício. Olá, E aí, tudo certinho? tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem, Meu Deus, tu tá vestido de noiva. sim. Caramba! Mas enfim, fala mais sobre isso. Como assim? Eu achei que foi só a foto ali bonitinha e só. Ah, Mas agora tu tá vestido agora. tô vestido agora também, para falar contigo. Ah, meu Deus, tu colocou vestido pra falar comigo, é isso, né? Sim, é uma noite de núpcias. Noite de núpcias. Caramba! Mas deixa eu perguntar. Tu tá fazendo isso daí pra sua noiva, no caso, certo? Não, isso que eu tô fazendo é pra gente, pra mim e pra você. É, Ah, entendi. É a nossa noite de é núpcias, a nossa então. noite de núpcias, Ah, meu Deus do céu, tô me sentindo num casamento agora de verdade. Olha, Faltou só a gente pegar a taça de champanhe, sabe? Fazer aquela virada lá, sabe? aham. Celebrar o amor, sei lá, alguma coisa assim. Ah, entendi. E aí você, pra celebrar o amor, você está passando noite de núpcias com pessoas do Tinder. É, E isso é um pouco diferente, cara. É um pouco bem diferente. sim, tô sabendo. Você vai dar uma licença pra acender um cigarro? Lógico, fica à vontade. Obrigado. E já vou começar então quebrando os protocolos. Quebra o protocolo aí. Eu queria saber se eu posso ler para ti uma carta que eu escrevi para o meu pai. Pode, claro, Pode fique à ser? vontade. Enquanto isso, Sim. tu vai apreciando teu cigarro. E vou ouvindo aí. Tá bom. Carta ao pai. A noiva ficou em ti. Eu comecei a me tornar espectador da fotografia. Daí, então, isso começou a me fazer pensar em pesquisar isso dentro do teatro. O que é teatro nisso? O que pode ser? O que é essa noite de núpcias que a gente está vivendo, assim?
Entende? E para tu, o que é essa noite de núpcias aí que a gente está vivendo? Primeiro eu quero perguntar para ti, senão eu já tenho para mim o que é, tá? Não vou mudar a minha opinião. Aí eu queria que tu falasse o que tu acha que é, para daí depois a gente confrontar as nossas opiniões. Eu não tenho uma opinião formada sobre porque... Mas o que tu sente, não, assim, é que, não é de sendo bem sincero, eu tô mais envolvido mesmo pela curiosidade, entendeu? Porque realmente é uma coisa bem, bem curiosa. Primeiro que já começa a curiosidade pelo lance da noiva no Tinder, né? Começa por aí que, na verdade, já foi... Na verdade, eu olhei, um rapaz bonito, tal, noiva, achei intrigante, achei até engraçado, até por isso que eu falei contigo em questão da zoeira dela. Só que aí depois você veio com esse papo um pouco mais sério, o que me deixou mais intrigado ainda. Aí depois, cara, que conversa no Tinder termina numa reunião no Meet, né? Então, isso daí já deixa mais intrigante ainda, e aí eu dou de cara com você vestido de noiva, coisa que eu não esperava. E, tipo, tudo é intrigante, então eu tô bem envolvido com a curiosidade mesmo, depois você lê esse texto, né? Que é um texto muito intimista. E, tipo, intriga mais ainda, porque, beleza, eu entendi a ideia, entendi a questão da noiva, mas eu ainda tô querendo entender qual é o foco principal, o objetivo principal, o que tem por trás, a intenção disso tudo. Eu ainda não consegui entender. Então, essa nossa noite de núpcias, ela é nada mais, nada menos do que intrigante. Entendi. Para mim, a noite de núpcias, a gente está jogando, brincando, driblando algumas regras, assim, né? Aqui. Porque a noite de núpcias, ela em muitas culturas é o momento em que o casamento ele vai ser efetivado através de uma relação sexual, né? Sim. E em muitas culturas as pessoas não falam sobre as suas pessoalidades em uma noite de núpcias, né? O que está mais valendo ali é o coito, é aquela efetivação mesmo da penetração, né? De um corpo no outro. E eu acho que a gente pode penetrar um corpo no outro de muitas formas. Tem muitas coisas que podem nos aproximar que não sejam... E pode ser, claro, uma relação sexual, pode ter muita coisa, né? Uma conexão, né? Uma conexão. Uma conexão. Uma conexão que talvez a gente esteja perdendo. O que está acontecendo entre a gente, esse nosso encontro, talvez inusitado, para mim também, porque mesmo que eu estava aqui teclando, já pronto, né, e na busca, eu não sei quem que vai aparecer, eu não sei o que vai acontecer, né? Então, para mim é sempre inusitado, né? Então tá bom, querido. Boa noite, muito obrigado. Tá? Um beijo. Um beijo também. Tchau, tchau. Tchau.
Voltei? Sim. Então, para finalizar, eu quero dizer que há ainda um misto de incertezas que permeiam noções edificantes, como o certo e o errado, o sagrado e o profano, na relação entre mim e a figura da noiva. O vestido de noiva, então, foi o adereço que me acompanhou durante o período dessa pesquisa, retirando alguns véus que cobrem minha subjetividade patriarcalizada, colonizada, contribuindo para que minha masculinidade fosse colocada em performance na arena das artes da cena. Percebo que há ainda muitos véus a serem retirados, o que me faz crer que este trabalho representa apenas o início de uma travessia. Desejo seguir em performance e em estado de criação, a fim de complexificar os meandros que envolvem as construções binárias de gênero. É isso. Obrigada, Fabrício. A gente agradece pelo vídeo, pela apresentação. Acho que a gente pode começar, então, a abrir os trabalhos com a fala das professoras. É um momento de arguição, mas também é um momento de apresentação, da leitura sobre o trabalho, de proposição, de ajuste. Como eu disse anteriormente, as duas professoras contribuíram muito na etapa da qualificação, então a gente está muito feliz de ter conseguido manter a banca. E a gente começa pela professora convidada externa, que é a professora Brígida Miranda, do programa da UDESC. E, novamente, obrigada, professora, pela disponibilidade, pela leitura do trabalho. Obrigada, professora. Obrigada, Fernanda, pelo convite, por poder estar aqui novamente. Obrigada, Fabrício, pela oportunidade de te reencontrar de tantas maneiras, de ouvir, ler, ver suas memórias, compartilhar essas memórias com você, que evocam tantas outras memórias em mim também. E um prazer também estar aqui com a Michele, que está ainda coordenando o programa, Michele, não é? De pós-graduação. Então, como coordenadora, Michele, eu quero te parabenizar por você estar liderando, né, essa equipe que está produzindo materiais tão bonitos, tão fortes, tão transformadores, né? E a gente sabe, né, como as universidades públicas brasileiras estão sob ataque, como a gente está perdendo, né, nossos quadros, nossos professores e professoras estão se aposentando, eles poderiam ficar mais tempo e eles estão sendo, né, amedrontados com toda essa política, né, de precarização do trabalho. A gente está vendo nossos funcionários
da equipe técnica também se demitindo ou se aposentando, os concursos não estão sendo abertos, e com isso, esses programas de pós-graduação, né, que foram criados há alguns anos atrás, no caso, o programa de vocês há poucos anos, né, e que já produziu tanto trabalho de qualidade, sob risco, né, sob risco da nossa estafa, do nosso cansaço, né, de exaurir as nossas forças, né, forças criativas, que às vezes estão tendo que se desdobrar em muitas outras áreas, que com certeza você faz muito bem, a área técnica também, mas, assim, precisamos, né, que as universidades recebam uma atenção, um carinho, né, e a gente está sendo atacado, né, e parece que é um projeto muito definido desses governos, que não é só o federal, mas os estaduais, às vezes os governos locais também. Então, eu quero parabenizar pela altíssima qualidade do trabalho que eu recebi. Eu sei que é a primeira turma, né? Eu sei do trabalho que a Fernanda teve para orientar, sei do trabalho que você teve como coordenadora para receber esses alunos de pós-graduação, eu sei do trabalho também imenso que o Fabrício teve, junto com a família dele também, para conseguir produzir um trabalho tão bom durante o período de pandemia, onde a gente foi tão privado das bibliotecas, dos convívios, das salas de prática. Então, parabéns, né, pela coragem. Eu acho que essa é uma palavra que o Fabrício trabalha muito na dissertação dele. Ele problematiza a palavra coragem, a associação dessa palavra com a masculinidade com o masculino, né, que é essa virtude, né, já há muito tempo associada a esse corpo masculino, mas que a gente está vendo em todas as pessoas que estão comprometidas com a educação pública, educação de qualidade, principalmente graduação e pós-graduação. Então, meus parabéns a vocês pela coragem, pela força. Eu li seu trabalho, Fabrício, e eu fiquei muito impressionada com a alta qualidade da sua escrita, e é interessante que numa das discussões ali, no Tinder, né, quando você está no capítulo 3, você está falando do Tinder e de um encontro com um professor de português, né, e que te critica o uso do gênero neutro e fala de quão científica é a linguagem. E aí, quando eu te parabenizo da tua escrita, não é porque você está escrevendo de uma maneira correta, o português correto. Isso também, porque é muito difícil escrever no português correto, né? Isso fala muito da nossa origem, da nossa classe, dos nossos acessos a determinado tipo de conhecimento. Então, a gente tem ali uma entrada também na tua formação. Mas você, como você critica também, né, e você usa Bell Hooks para problematizar como o patriarcado e a construção, a educação para a masculinidade é o compartimentar do homem, né? Ele é todo compartimentado, ele não pode misturar sentimento com trabalho. E a sua escrita mistura de uma maneira tão convidativa para nós, leitoras, e eu acredito que para homens lerem essa tese também vai ser muito impressionante, muito transformador. Essa mistura que você faz entre a tua experiência pessoal, como essa experiência pessoal que remonta à tua infância, porque você vai lá relembrando, né, as tuas memórias, né, relembrando as tuas histórias como menino, né, narrando essas histórias desse menino que é aturdido pelos outros, não sei se só meninos, meninas, adultos, né, com vários apelidos, né, o Noiva é um deles, e você diz de outros, né, que muitos também já passaram, né, por esses apelidos, né, Bichinha, Maricas, né, todas essas formas, né, de qualificar um menino de menos menino, de feminino.
feminino. E como isso machuca, como isso provoca, né, traumas, né, em muitas pessoas. Mas você faz essa ida até o passado, né, você narra isso, você narra o processo de construção de um ato íntimo, né, de construção de um ato íntimo no sentido da sua intimidade, que é a proposição, né, é um ritual de casamento que você está fazendo com a Sabrina. E nesse ritual, essa construção dessa performance, desse autorretrato, ou desse retrato, porque você tem também um rapaz te ajudando, né, um fotógrafo que te fotografa, a construção desse retrato noiva. E então, essa tua escrita que mistura a narrativa pessoal, as memórias pessoais, com os procedimentos artísticos para a construção de uma imagem, você narra muito bem isso. Você narra e aí as reflexões, as ações que você faz a partir do retrato, de levar o retrato, de observar o retrato, de guardar o retrato, e de compartilhar esse retrato depois com a Sabrina. Depois você vai desdobrando o que esse retrato vai gerando em você, e você vai articulando essas sensações pessoais com filosofia, com teoria feminista, com discussões sobre patriarcado, com discussões sobre racismo, com discussões sobre heteronormatividade, de uma maneira tão boa, tão bem articulada, do ponto de vista argumentativo, mas também do ponto de vista performático, como é que você vai performando isso, como é que você vai nos conduzindo, né, nessa sua jornada. Então eu fiquei assim, meu Deus, como ele fez isso, né, em tão pouco tempo. Né? Como é brilhante esse trabalho, né? É um trabalho feminista sobre masculinidade, é um trabalho feminista sobre pensar-se homem feminista. E aí eu te digo que eu quase coloquei aquela carta que você escreveu para mim num artigo que eu escrevi para uma revista chamada Pitágoras, porque nesse ano que passou da pandemia, em 2020, eu ministrei a disciplina novamente, introdução ao teatro feminista no modo remoto. Foi a primeira vez que eu organizei essa disciplina no modo remoto em função da pandemia. Então ela começou em final de 2020, foi até início de 2021. E foi um período que eu tive, curiosamente, várias pessoas de outros estados. Eu já tinha essa possibilidade de ter algumas pessoas como você, a Joana, vindos, né, de outra cidade, vindo de Blumenau. A Joana e tem mais uma outra pessoa. A Regina. A Regina. Então, vocês três, né, fazendo essa viagem de carro, vindo até Florianópolis para assistir a disciplina. A minha disciplina, acho que tinha mais uma disciplina também que vocês assistiam, acho que era do Milton, né? Isso. E aí, essa convivência, né? Mesmo que em 4 horas, limitados ali na sala de aula, a gente convivia, vocês falavam dessas experiências, e no horário do intervalo também, a gente conversava um pouco sobre, vocês falavam como tinha sido a viagem e tudo. Então, eu já tinha um pouco dessa experiência de receber alunos e alunas de outras cidades para fazer a disciplina comigo. Essa disciplina é uma outra da pós-graduação sobre treinamento de atores e atrizes. Mas nesse ano que passou, em 2020, 2021, em função da pandemia, eu tive muitas pessoas de outros estados também, que estavam nas suas casas, se conectavam pela plataforma Zoom não, era Moodle, e a gente fazia aula. E eu tive vários homens fazendo essa disciplina. No momento em que você fez, eu acho que eu tive talvez 3 ou 4 homens ali cursando, né, a disciplina. Nesse ano, a gente teve mais. E foi muito interessante ver as produções, né, o que eles escreveram sobre a prática. E foi uma disciplina que a gente também recebeu muita gente
falando sobre os trabalhos, né? Muitas mulheres e de diferentes estados falando sobre as experiências de teatro. Isso gerou eu acabei escrevendo esse artigo trazendo as falas desses homens e cheguei a me perguntar, mas se eu vou escrever um artigo de uma disciplina de introdução ao teatro feminista com a voz masculina, convidando homens para escrever, cheguei a mandar para uma colega, ela falou, mas é meio estranho, né? Parece que você está tirando ali a oportunidade das mulheres escreverem. E eu já tinha escrito um outro artigo, aliás, um capítulo de livro que trazia a voz de vários alunos e alunas da disciplina. E realmente eu fiquei muito insegura para mandar esse artigo. Acabei, nesse artigo, que eu ia colocar só vozes de homens, comentando como foi a disciplina para eles, eu convidei, né, trouxe de novo a voz de 2 mulheres que tinham feito em semestres anteriores, para equilibrar um pouquinho e justificar o porquê de escrever um artigo sobre sobre a disciplina Introdução ao Teatro Feminista e trazer o relato de 2 homens. E eu te digo que eu pensei muito em trazer aquela sua carta, mas eu sabia que ela já ia ser publicada, eu sabia que ela ia estar nesse material aqui, eu acabei não trazendo. Mas eu trouxe desses 2 homens, e por que eu estou falando isso? Porque a importância realmente de se pensar o feminismo para além da transformação do pensamento das mulheres sobre elas mesmas e sobre o patriarcado, mas a gente realmente precisa fazer um repensar e uma transformação de todas e todos. E você faz essa jornada junto orientado pela Fernanda, de uma maneira impressionante para mim, assim, como você, a partir de um dispositivo que é a fotografia, você embarca nesse e se compromete, né, a pensar você, a tua história pessoal, mas começa a reverberar em muitas outras pessoas. E esse aplicativo do Tinder que você usa como dispositivo, como último dispositivo, né, da Performance 3, ele engaja de uma maneira estranha para a gente, né? Ele engaja porque ele é um intruso dentro do sistema, é como se fosse um vírus. Essa sua proposição é como se fosse um vírus dentro do sistema, né? É para chacoalhar as pessoas. Só que é engraçado como você consegue fazer essa provocação de uma maneira tão gentil e amorosa, sem violência, que é uma violência que você menciona, né, numa das primeiras performances que você faz com o público, essa violência contra os homens, né? Então, eu fiquei muito maravilhada, né, com esse trabalho. Eu espero que você possa publicar esse trabalho, eu espero que você possa continuar pesquisando dessa maneira. E eu queria, se tem outras pessoas, né, que estão assistindo no YouTube, assim, a sua escrita é de alta qualidade, por esses entrelaçamentos, pelo entrelaçamento do pessoal com a prática artística, do pessoal e da prática artística com a discussão filosófica muito relevante para agora, muito relevante não só para você, mas para todas as pessoas que leem, porque não é só uma questão do Fabrício, não é só uma questão da masculinidade, são das relações, né? Eu vou trazer aqui, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui, só um minutinho. Tá, ainda tenho 15 minutos. Eu vou trazer só, porque como você também não apresentou aí na sua... A sua apresentação, ela foi artística, não é? Eu vou trazer alguns trechinhos da sua dissertação. Deixa eu só achar onde está, aqui. Porque me impressionou bastante e eu acho muito necessário que as pessoas leiam o seu trabalho. Não necessário porque, tem que ler, é necessário porque é bom. É muito bom de ler, né? Deixa eu só ver como é que eu faço para continuar vendo vocês. Acho que eu não vou ver vocês agora, mas eu vou ler. Você fala assim...
que a construção, tem uma parte que você fala, né, a construção, que eu trouxe, a construção melhora a educação das masculinidades, que essa é uma discussão do seu trabalho, a construção, o que eu acho que é uma educação, a gente trabalha no processo de educar as pessoas, né, dentro de determinado formato de masculinidade. E aí você traz o conceito da Bell Hooks, da artes da compartimentalização. E você escreve assim: a mim fazia sentido entregar a ela um objeto artístico no qual me disponibilizasse a estar inteiro, juntando partes de mim, como é para muitos outros homens. Tem seus impulsos de vida domesticados pelo patriarcado. O patriarcado, segundo a autora Bell Hooks, estimula os homens a renunciarem sua integridade por meio de uma série de processos que a autora denomina como artes da compartimentalização. Chama atenção também para que esse material todo aqui você trouxe do inglês, né? Então você traduziu e você coloca lá nas notas de rodapé as citações em inglês. Neste caso, você fala, neste caso, compartimentar está associado à ação de evitar a dor, o ditado amigos, negócios à parte. Comum em nossa cultura brasileira, evita pensarmos que por trás de uma negociata há pessoas que sentem e que podem ser feridas. Separar a amizade dos negócios, dos interesses pessoais, dos interesses comuns e de bem-estar social. E aí você traz, né, nas notas de rodapé as especificações. Eu fiquei pensando, né, nessa compartimentalização, porque são experiências pessoais que evocam, né, das nossas famílias, dos nossos convívios, né, como a gente vê esses homens cindidos, né, esses homens divididos em tantos pedaços. E aí me lembrou também um pouco, que você não traz, mas me lembrou o trabalho da Vandana Shiva, quando ela fala das monoculturas da mente, em oposição às diversidades das florestas. Na página 27, você fala: naquele tempo desconhecia o trabalho inclusivo que teóricas feministas defendiam há décadas, por isso desconfiei estar sendo invasivo ao cursar uma disciplina na qual o teatro feito por mulheres e de temáticas feministas seria a base de seus estudos. E realmente é uma das discussões que eu faço nesse artigo, vários homens que queriam fazer essa disciplina, ou que chegavam a me perguntar: eu posso? Né? Me perguntando assim: eu posso fazer essa disciplina? Uma disciplina da pós-graduação, ela tem que ser aberta, né? Eu dizia: pode. Mas sempre ficava na dúvida, como é que vai ser esse encontro, né? Entre muitas mulheres discutindo questões muito pessoais, e normalmente com esses encontros com textos feministas. Os encontros são muito pessoais. Há muita mágoa, há muita dor, há muita evocação de traumas. Quando você começa a falar de patriarcado, as pessoas começam a destampar, né? Eu comecei a fazer isso, vejo que você também, a gente começa a abrir aquela coisa podre que envolve as múmias, né? Você começa a ver, opa, o que tem aqui de baixo? Você começa a ver que tem feridas, né? Você começa a ver e começa a se indignar. Então, tem uma tensão sempre, né, nesse encontro com as teorias feministas. E esse é o primeiro encontro. Depois passa, depois a gente vai transitando por outros, né, pela cura dessas feridas. Eu acho que você está nesse processo incrível, né, de abrir a ferida e estar tocando nela e estar curando essas feridas, né? E eu acho que as performances, você já fala isso no seu trabalho, tem esse poder, né? Então, você coloca que a autora Bell Hooks nos diz em um de seus textos que, abre aspas, ao passo que o movimento feminista progredia, tornou-se evidente o fato de que o sexismo, a exploração sexista e a opressão não mudariam a menos que os homens também estivessem profundamente engajados na resistência feminina, fecha aspas. E você continua. A autora cunha o termo masculinidade feminista para designar as pessoas que se identificam com o gênero masculino e que lutam pelas causas feministas, conscientes de que suas masculinidades não são um estado de ser, e sim de performance. Você abre aspas de novo para citar Hooks. O cerne da masculinidade feminista é um compromisso com a igualdade de gênero e a mutabilidade como cruciais para a integração e a parceria na criação e manutenção da vida.
Fecha aspas. E uma coisa que me chamou muita atenção, né, que eu já mencionei, é como o impacto desses encontros que você teve, não necessariamente na disciplina, mas por causa da disciplina, no seu mover-se de Joinville, de Blumenau para Florianópolis, esse caminho, esse percurso, né, com a Regina e com a Joana, e para mim, né, ficou essa sensação, essas viagens e encontros antes e depois das aulas, o tempo para conversar e pensar sem tutoria, os laços e o relaxamento, a conversa solta entre amigas a partir de temas, vivências e textos. Então, acho que isso também é uma coisa que a gente precisa, né, e com a pandemia fica mais difícil, recuperar nas universidades. São esses espaços de convivência sem o professor ou professora por perto, sem nenhum mediador, assisti uma aula incrível, legal, foi legal a aula, mas assim, o que se produz depois da aula vem muito, não de estar sozinho lendo o texto e fazendo anotações também, mas é muito dos encontros com pessoas que assistiram a aula e outras que não assistiram a aula, que não sabem do que é, porque você tem que começar a elaborar um pensamento para explicar o que é, que eu acho que é o que você faz no Tinder, né? Você está tentando falar de teoria feminista e da tua vivência com pessoas que não leram nada daquilo, e isso te faz de você um professor, um mestre, né? Que as pessoas não procuraram por esse mestre, mas ele magicamente surge, né, na vida da pessoa ali para dar um ensinamento. Aí se trabalha, né, bastante com Bell Hooks, que eu acho que é muito pertinente, né, na tua dissertação. Tem uma parte aqui que você fala, não me lembro agora, que depois, eu acho que é a página 29. Compreendo esse sistema apresentado pela autora como uma estrutura. Eu vou ler o que ela fala. Que eu coloquei a última citação para definir o patriarcado por Bell Hooks. Segundo a autora Bell Hooks, você diz: o patriarcado é um sistema político-social que insiste que os homens são inerentemente dominadores, superiores a tudo e a todos aqueles e aquelas considerados fracos e fracas, especialmente as mulheres, e dotados do direito de dominar e governar as pessoas fracas e de manter esse domínio por meio de várias formas de violência e de terrorismo psicológico. Então, essa é a frase da Bell Hooks, e você diz o seguinte: compreendo esse sistema apresentado pela autora como uma estrutura social que aloca determinadas pessoas no centro do corpo social e desloca tantas outras à margem, estigmatizando suas performatividades, criminalizando e patologizando seus modos de existir. Dessa forma, a analiso como um mapa arquitetônico vivo e circular, no qual as pessoas se movimentam de acordo com seus privilégios sociais e de direito. Há pessoas tentando sair da margem do círculo em direção ao seu centro, outras habitam o centro desse mapa e resistem para não perderem seus lugares dominantes. Mas grande parte das pessoas estão pressionadas à margem, umas mais e outras menos, sendo que essa margem finda em um precipício que leva as pessoas à morte. E aí eu fiquei pensando, né, lendo você e pensando, será que isso que leva as pessoas à morte? Porque, para mim, o patriarcado vive porque se alimenta da morte. Se estamos falando de dominação sobre os outros, são os outros reinos alocados no imaginário como fracos e subalternos, portanto, aptos por natureza à dominação. O reino vegetal, o reino mineral, o reino animal, os seres humanos, não homens, não brancos, não ricos, portanto, menos humanos. E eu acho que o patriarcado mata. Ele vive da morte. Ele vive da morte de animais, ele vive da morte de plantas, contínua, perpétua. São milhões, zilhões de animais mortos todos os dias, para manter as pessoas se alimentando de carne, se alimentando de leite, usando roupas, peles. São milhões de seres mortos, é uma exploração de minerais totalmente desnecessária, né? Porque a ideia de que somos superiores. Eu vou fazer duas
coisas aqui agora que, assim, depois de ter falado, né, um pouco sobre a tua qualidade de escrita, eu acho que é excelente. Eu só faço uma ressalva aqui para você pensar, né, nas páginas 36 e 37, você fala de que o matrimônio será, no caso, a residência na qual duas pessoas do sexo e gênero opostos comungarão suas vidas e terão uma relação sexual com utilidade para a procriação e geração de suas famílias. O cristianismo iria, então, produzir ao longo dos séculos seguintes uma série de discursos relacionados aos modos de comportamentos cristãos que se alimentam ao que hoje é compreendido socialmente como família tradicional, composta pela união entre homem cis e uma mulher cis, e seus filhos que vestem azul e brincam com carrinhos para aprenderem o desejo do controle sobre outrem, e suas filhas que vestem rosa e brincam com bonecas que aprendem o desejo da maternidade. Eu pensei o seguinte, ao falar de casamento, vale pensar o quanto ele mudou nos últimos 100 anos, nos últimos 50 anos. Mesmo que as imagens fotográficas pareçam manter as mesmas figuras, com figurinos similares, a noiva de branco, o noivo com terno, as relações e as motivações para o casamento não são as mesmas entre as classes sociais, entre religiões, entre culturas. O que mantém casais unidos ou o que separa os casais também guarda inúmeras diferenças. Essa imagem que você aponta pode ser uma construção norte-americana do pós-guerra, ou seja, a partir dos anos 40, 45, né? Então, me parece que, assim, talvez, tem um capítulo que você trabalha mais com Foucault, acho que você poderia recorrer à mesma estratégia de Foucault, que é mapear, historicizar, e não generalizar e trazer, né, determinadas práticas como estáveis, porque elas não são estáveis. Assim como o gênero é performativo, essas práticas sociais também são performativas. Então, pensar na mutabilidade e na necessidade dessas práticas estarem o tempo inteiro se readequando, né, a novos formatos. Me parece que o casamento é uma dessas práticas, né, porque para determinadas classes sociais, né, essa imagem do casal feliz, né, que você trabalha, por exemplo, quando você cita a Simone de Beauvoir, né? Mesmo passados 70 anos desde o lançamento do Segundo Sexo, a instituição familiar reconhecida pelo Estado, aí você vai falar do casamento, do homem como provedor, isso no Brasil, principalmente no Brasil, da classe média perdendo seu poder aquisitivo, da classe baixa esmagada, e das relações raciais, das relações étnico-raciais. A gente vê que a quantidade de mulheres que criaram seus filhos sozinhas, que não se casaram, que foram abandonadas pelos maridos, ou que sustentam os maridos, né? Mesmo que o formato seja machista, patriarcal, a realidade é que a maioria das mulheres, né, no Brasil, tem muitas mulheres, né, que estruturam suas famílias em que elas é que são as provedoras, elas que são o alicerce financeiro da família, ou as filhas, né? Então, acho que tem que contextualizar um pouquinho mais para não ficar muito, sabe, um modelo único, porque não me parece que é, né? Eu achei excelente as reflexões sobre as representações de gênero nas performances a partir da experiência de performar, de continuar refletindo sobre os limites das criações artísticas, que é o que você faz ao longo do trabalho inteiro. Você vai pensando também o que você fez, por exemplo, na performance Cárcere Privado, quais são os limites daquela performance que eu assisti, né, que foi na minha disciplina, o que se manteve ali como representação, né, de casal ali que não expande, né, o gênero. Bom, para terminar, eu queria sugerir que você desse uma olhada, porque você traz o Preciado para discutir as tecnologias, né, que engendram essa armadura prostética de gênero nos nossos corpos masculinos. E aí eu me lembrei de aí você cita Foucault e essa ideia, né, do corpo social, e
do performar o masculino hegemônico, e aí tem uma autora anterior ao Preciado, chamada Annie Balsamo, que ela vai escrever em 1996, é um livro bem importante para a nossa área, chamado Technologies of the Gendered Body, Reading Cyborg Women, e depois ela escreve em 2011, Designing Culture, The Technological Imagination at Work. Ela trabalha mais com a questão mesmo do feminismo e do corpo feminino, né, onde ela vai problematizando ali o corpo feminino. Então, eu acho que é uma leitura interessante para você trabalhar junto com o Preciado, sabe? Porque ela é anterior e ela meio que estabelece, né, essas discussões aí sobre gênero e tecnologia. Enfim, eu vou te parabenizar, né, mais uma vez, parabenizar a Fernanda pela excelente orientação. Eu espero que as pessoas possam ler o seu trabalho, ou como livro publicado, ou como dissertação, que vai estar, com certeza, né, na biblioteca da UFMA. Não sei se vai ficar online, ou se essas publicações de dissertação ficam online no catálogo da biblioteca. E sugerir que você, se você não for publicar um livro, que você publique muitos artigos, porque é um trabalho muito necessário, e espero que você continue fazendo essas atividades artísticas também, porque elas vão além de você, e elas convidam, né, as pessoas a pensarem a própria existência. Muito obrigada pela oportunidade de ler, espero ter ajudado, né, aí nessa próxima etapa aí, que é o fechamento desse trabalho e levar esse trabalho para mais lugares. Obrigada. Obrigada, professora, pelas contribuições. Eu acho que os 2 pontos são bem ricos, né, Fabrício? Eu acho que a gente agrega isso facilmente e expande, né, a discussão da pesquisa. Realmente, essa bibliografia passou, a gente a gente não discutiu ela. Realmente, acho que pode ser bem interessante a gente pensar essa bibliografia. Você quer falar alguma coisa, Fabrício? Só agradecer, porque, enfim, tô feliz. Feliz e aliviado. Tô feliz com as contribuições da Brígida, porque são realmente pedaços, assim, que eu tava com medo. Sabe assim? Quando tu faz e depois, nossa, o que eu tô falando aqui? Mas, enfim, vamos, né? Porque precisa sair também. Então, eu acho que essa devolutiva dela é muito legal, porque dá para a gente trabalhar sobre, né? E fazer um contorno, assim, mais bonitinho. Bonitinho não é uma palavra legal, mas assim, dá para complexificar um pouquinho mais, né? Que é a intenção também do trabalho. Certo. Então, dando continuidade, a gente abre agora o espaço para a professora Michele Cabral, professora do programa, coordenadora, acompanha a trajetória do Fabrício também desde o início do curso e da qualificação, né? Professora Michele. Obrigada, professora Fernanda, professora Brígida, pelas suas palavras. Fiquei aqui me deliciando também, lhe escutando, as suas observações. É muita coisa, não sei nem por onde começar. Então, vou começar agradecendo, Fabrício, por esse convite, por essa oportunidade, desde a qualificação, e lendo o teu trabalho final, lembrava muito da qualificação, né? E assim, eu já começo te parabenizando como você conseguiu arrumar, porque eu lendo o trabalho e lembrando, né, tantas ideias, tantas possibilidades que a gente jogou naquela qualificação, que chegou uma hora que eram tantas possibilidades de caminhos possíveis, né, para o seu trabalho. E aí, quando vem a tua escrita, foi tão surpreendente assim, como você conseguiu ser muito melhor do que o que a gente tinha imaginado lá na qualificação. Né? Não foi um trabalho assim de se dizer assim, ele incorporou as sugestões da banca, não foi isso. Você fez o seu trabalho e foi muito bem feito, né? Foi maravilhoso. Então, você conseguiu ir além até do que a gente estava
eu pelo menos tinha esperado, né, da qualificação para cá. Então, faço muito coro, assim, com as palavras da professora Brígida, ao dizer que a tua dissertação é excelente, ela está muito bem escrita. Parabéns à professora Fernanda pela orientação. O texto é muito consistente, ele é um texto limpo, ele é um texto claro, objetivo, ele é um texto bonito, você consegue nos trazer para dentro dos teus sentimentos, das tuas questões, né? A gente é abduzido, a gente é realmente recepcionado. Quando eu li o teu trabalho, eu fiquei assim, nossa, mas que delícia, assim, eu me sentia assim, dando um mergulho, entrando, sabe? Tipo, abrindo a porta assim devagarinho e de repente, sabe, dentro assim da tua narrativa, meio escrita de si mesmo, assim, da forma como você consegue compartilhar os teus sentimentos, as tuas inquietações, aquilo que te atravessa, compartilhar isso com a gente e isso ser um trabalho profundo, científico, um trabalho de análise, de reflexão também, sabe? Achei que você foi muito feliz nessa articulação teoria e prática. O teu texto ele não ficou um texto que é muito comum a gente ter no meio acadêmico, né? Você faz o levantamento teórico das categorias de análise que você está elencando, e aí depois você fala do trabalho artístico, como... Não, você faz isso tudo muito junto. Não há essa separação. Os capítulos, eles se complementam, é muito junto. Então, a gente conhece o Fabrício, a gente conhece as angústias do Fabrício, a infância do Fabrício, como isso te deixou marcas e como isso vai ser transformado em inquietações artísticas e as categorias que essa inquietação artística te provocam e o que você traz para a gente de teoria dentro dessa discussão. Então, assim, é um trabalho muito bom, realmente. Eu vou mesmo ficar aqui durante toda a minha fala, porque quando tem os problemas, a gente fala dos problemas. Então, acho que quando tem os pontos, né, positivos, a gente tem que dizer também. É um trabalho assim que, se o nosso programa tivesse aquele, né, cacife de editoração, né, se tivesse verba, e eu já ia dizer, isso aqui é um trabalho de um discente que deve ser publicado pelo programa. Um trabalho muito bem escrito, muito bem fundamentado, amarradinho, a bibliografia excelente, parabéns à orientação, teve essa indicação da professora, que eu também, uma bibliografia que eu também não acesso, mas aí que ótimo, né? Poder a Brígida está sugerindo mais essa bibliografia, mas assim, as tuas referências muito bem aplicadas, muito bem desenvolvidas. Então, vou mesmo aqui ficar falando, olha, gente, tem que ler o trabalho, tem que publicar o trabalho é muito consistente, muito importante. E aí você traz a problematização dessa masculinidade. E aí eu também fiquei com uma professora Brígida, a professora Brígida tem algo a mais, porque ela teve uma relação com você em sala de aula, dessa discussão de, né, trazer os meninos para dentro da discussão feminista, participar ou não de uma disciplina que vai debater os feminismos. E aí eu fiquei lendo o teu trabalho, me colocando no outro ponto reverso, né? Eu, como mulher cis, hétera, sei lá, já não sei mais, são tantas possibilidades, como que eu posso estar contribuindo para essa discussão que é da masculinidade, né? Como que eu posso participar, eu posso estar aqui nessa banca. E aí comecei a pensar várias coisas, né? Porque é uma banca que discute masculinidade, problematiza isso, e é uma banca formada por mulheres. E aí, como que eu aceito esse convite e me sinto capaz de dar, né? De dizer algo sobre masculinidade. E isso é uma fricção, né? Isso é um confronto, né? Então, uma mulher
que é convidada a falar sobre um trabalho que expõe essa masculinidade, que problematiza, que debate, né, isso. E não cair num olhar da mulher vitimada por uma masculinidade tóxica, não cair no olhar de uma mulher que também é vítima de um patriarcado que nos afeta a todos, homens e mulheres. Sobretudo as mulheres, mas depois de ler o teu trabalho, perceber também o lugar do homem nesses discursos, nessas construções sociais, né? E foi maravilhoso poder me confrontar com isso, sabe? Me confrontar. E a tua escrita nos traz para dentro desse debate da masculinidade, rompendo essa violência, né? Rompendo esse padrão de pensar a masculinidade, problematizar somente por um viés, né? E eu me vi muito filha dentro dessa leitura, dentro desse mergulho, sabe? E você faz isso de uma forma tão afetiva e tão pessoal, e me remeteu muito às minhas relações de filha com o meu pai, né? E eu me lembrei, Fabrício, eu não lembro se eu contei isso na qualificação, mas relendo o teu trabalho, eu me lembrei de uma briga que eu tive com meu pai quando eu era bem pequena, porque eu sou uma filha adotada, né? Eu tive um pai adotivo, seu Davi, o padrão de masculinidade que vocês possam imaginar. Seu Davi era um homem que veio da zona rural e não estudou e reproduzia toda essa ideia de masculinidade que a gente possa ver numa primeira camada, né? Um machão. Meu pai era um machão, era um homem gigante, forte, voz de trovão. Ele falava esposa, filho, todo mundo, né? Ali na linha. E como eu fui uma criança adotada, e ele não queria, e depois a gente descobriu um diário da minha mãe, também adotiva, falando como ele ficou sentido com ela por ela adotar as crianças e ele não ser consultado dentro dessa relação. Depois a gente já adulto, a gente achou, quando minha mãe faleceu, a gente achou os diários dela. E aí ela contava dessa briga, dessa cisão que surgiu no meio do casal a partir das adoções. Minha mãe não podia ter filho, ela queria muito ter essa maternidade. E o meu pai achava que ela tinha que se conformar com isso e relaxar e viver a vida. Deus não te deu filho, não deu, acabou. E ele tinha filhos de outro casamento, né? Então, eu me lembrei de uma briga com meu pai, porque eu tive todo aquele problema da criança, quando ela é adotada depois de uma certa idade, já tinha ali uns 7, 8 anos, tinha lembranças da minha mãe biológica, de confronto, né? Que é uma coisa normal que acontece, mas eu lembro muito dessas brigas, e a briga era muito com ele. E meu pai, no meu imaginário de filha, era assim um gigante, um monstro, uma coisa assim terrível, né? E eu lembro de uma briga que a gente teve, e eu subi em cima da mesa para poder ficar na mesma altura dele, porque ele era muito grande, ele era um homem grande, né? E eu tinha ali uns 7 para 8 anos, e eu era assim, o cão, sabe que no Maranhão a gente fala assim, esse menino é o cão. Eu era o cão, porque eu vinha assim, uma criança altamente selvagem, eu dizia que ia matar, eu vou te matar, eu era o cão, o cão. Meu pai tinha um pouco de medo de mim, eu acho. E aí ele brigava e todo mundo ficava quieto. E aí eu queria enfrentar ele, eu subi em cima de uma mesa nesse dia. Subi em cima da mesa porque eu queria olhar na cara dele e falar. E aí eu subi em cima da mesa e ele brigando, porque eu não obedecia, porque eu era desobediente e tudo mais. Eu subi em cima da mesa e falei assim, te cala, porque tu não é meu pai, tu não pode dizer nada, tu não é meu pai. Eu falei isso olhando para a cara dele. E aí ele se calou e começou a chorar na minha frente. E assim, aquilo me quebrou totalmente, porque eu nunca imaginei, na minha imaginação de criança, meu pai chorar. Ele quebrou com toda aquela casca de masculinidade que se tem, né? Então, eu era uma criança, não imaginava ainda nada das coisas que hoje a gente entende, do homem não chora, do homem, né? Mas aquilo quebrou de uma tal forma
que eu fiquei assim, foi pior do que a surra que ele estava me prometendo, eu não sabia o que fazer. E aquilo ficou na minha memória, e quando eu li o teu material, me lembrei disso, me deu um negócio aqui na minha cabeça, sabe? De como que a gente, nós mulheres, também compramos, né? Nós também somos educados. E essa citação que você traz da Bell Hooks, que a professora leu aqui, muitas outras, sobre como esse patriarcado é construído, essa masculinidade, como ela é construída, e como a gente, enquanto mulheres, esposas, filhas, sociedade, também compramos isso, né? E como é difícil romper com esse padrão. Então, ler o teu trabalho me trouxe toda uma lembrança da minha relação de filha com meu pai, assim, que me tocou profundamente. E ver assim, olha só como ver o homem chorar, que não era um homem qualquer, o meu pai, mas era um homem porque era um pai que eu tinha ganho. Não foi um pai que eu pedi, foi um pai que fui adotada. Então, pronto, tá aí, você ganhou uma mãe e um pai. Você tem agora uma mãe e um pai, e eu tenho que aceitar esse pai, e eu não sei lidar com isso, porque não há presença masculina na minha vida, não havia até então, né? Até ali meus 8 anos. Aquele era a primeira relação, né? A presença masculina que eu tinha era de um irmão que eu sempre fui muito ligada com ele, que era super frágil, né? Era um irmão que eu que defendia ele na rua, nas brigas, nas confusões, né? Se a gente fosse se jogar nesse papel do masculino e do feminino, nessa performatividade, eu seria o masculino e meu irmão o feminino, porque ele brincava de bonecas e eu não. Ele fazia as roupinhas das minhas bonecas, porque eu não tinha. Eu achava divertido ver ele fazendo as roupinhas. Ah, faz uma roupinha assim. Ele ia lá e fazia. Então, tudo misturado, né? E o seu trabalho, ele fez eu retornar para essas histórias da minha vida, né? Com meu pai, com meu irmão, e pensando a masculinidade nisso. Você nos faz refletir de forma muito profunda e delicada sobre essas masculinidades que são tuas angústias também. E eu, como mulher, me vi dentro desse mar de questões que você traz. Então, o teu trabalho, esses primeiros capítulos, onde você vem trazendo essa discussão de masculinidade, ela é muito importante que as pessoas leiam, sabe? Eu faço coro com a professora Brígida. Ela traz questões bastante profundas, e você faz isso muito bem, de forma delicada, você nos faz refletir. Então, eu penso que eu, sendo mulher, mergulhei nessa questão da masculinidade, de como essa construção social é feita também ali. Eu fico imaginando os rapazes, os meninos, lendo o teu trabalho, sabe? De como vai ser importante e significativo, porque você debate esses lugares, né, de construção. Então, assim, parabéns, foi realmente, E aí, quando você começa o trabalho artístico, sempre tudo muito imbricado com a teoria, e isso é fantástico, como você desenvolveu isso. Aí eu fui só, né, vendo ali o artista, como o artista pesquisador se coloca, né, coloca os programas da performance, como você vai desenvolvendo isso. Em plena pandemia, você produziu muito, eu achei, assim, que você produziu muito. E aí o teu programa, né, como você trabalha com as cartas, eu recebi a carta, fiquei meio louca se eu devia responder ou não. Eu falei, eu não vou responder porque eu estou na banca. Será que isso não implica num outro lugar? E aí, essa coisa de banca, eu me calei e fiquei na minha, mas foi tão legal receber a tua carta. Agora eu posso falar, né? Já estamos na banca mesmo, já é. E eu sou da geração da carta, né? Teve um significado para mim maior do que se você tivesse me mandado por e-mail, me chamado num aplicativo. Porque eu sou dessa geração de transição. Eu escrevi muitas cartas, né? E recebi muitas. E fazia muitos anos que isso desapareceu, né? Dado o meu convívio. E receber a tua carta assim de surpresa foi muito emocionante. Eu lembro que eu não respondi, mas eu fiz uma postagem no Facebook
foi tão assim legal, e eu bati uma foto e falei assim, gente, eu recebi uma carta. Fazia muitos anos que eu não tinha recebido uma carta. E eu fiz uma postagem sobre isso, porque foi muito legal para mim. E eu não sei como é que foi para as pessoas, os jovens, né, com quem você trocou essa coisa de reescrever, escrever carta. Mas, assim, eu me sentia, assim, como se estivesse recebendo um presente, sabe? De surpresa, assim, um presente, era um presente para ti. Foi muito interessante. Eu acho que isso, você trabalhou isso muito bem na performance, a questão das cartas, né? E aí, chega na noite de núpcias, que foi uma surpresa para mim, porque eu não sabia como você tinha, né, desenvolvido a tua pesquisa, como você tinha concluído ela, e aí você traz a proposta, né, da noite de núpcias, que foi muito interessante ler e achei fantástico, assim. Aí eu pirei em várias coisas que não é para você colocar, é coisa de espectro, leitora e, sei lá, pesquisadora, porque quando você traz a proposta do Tinder, né, me remeteu muito ao Boal, com o teatro invisível dele, né? Me remeteu muito a Boal, eu pirei, assim, acho que eu vou escrever um artigo sobre a sua pesquisa, fazendo essas conexões, porque o Boal, ele propunha no teatro invisível você sair para a cidade e criar uma situação inusitada e ver como aquelas pessoas reagiam, se tomavam postura ou não, se tomavam atitude ou não, em relação àquilo, e as pessoas não sabiam o que era teatro, performance, uma experiência artística, né? As pessoas simplesmente se relacionavam com aquela provocação. E aí, vendo, né, essa provocação feita através do Tinder, onde as pessoas também não sabiam se era um encontro, se tinha uma conotação sexual, se era arte. Então, é muito interessante ver as pessoas. O que é isso? Que interessante, né? Ver os comentários. Me remeteu muito a essas experiências do Boal, né? E você conduziu isso muito bem, né? Você conseguiu, de uma maneira muito afetuosa, não expor essas pessoas, não deixar com que elas compartilhassem com você aquela imagem, né, do noiva. Eu achei assim muito interessante, muito bem desenvolvido. Eu também tinha assim, selecionei algumas partes do teu trabalho que me impactaram assim bastante, também gostaria de ler, como a professora Brígida fez, porque eu quero que quem esteja nos escutando leia você, acho que são provocações, e aí eu também selecionei assim, algumas coisas que me provocaram bastante na tua fala, eu acho que é na página 54, você fala do masculino, eu assim, achei que você mandou muito bem quando você faz essa discussão teórica e filosófica sobre as masculinidades. E aí eu selecionei aqui também um trechinho que eu gostei bastante, onde você diz assim, abre aspas, a impossibilidade de viver o masculino de uma forma ou outra, que não seja a forma como o ideal hegemônico prescreve, bem como a impossibilidade de alcançar esse mesmo ideal, é o que leva muitos de nós, homens, a produzir e alimentar em nosso corpo o sentimento da raiva. Esse sentimento é combustível para a perpetuação da estrutura patriarcal capitalista de supremacia branca que assola as vidas humanas e não humanas do planeta. Introjetado nos homens desde a infância, por meio da cultura e da educação binária, misógina, homofóbica, transfóbica e racista, a raiva, assim como a baixa autoestima, a rejeição e o cansaço, base para a elaboração dos movimentos corporais da performance,
são sentimentos que levam os homens a desconectarem de suas almas para conseguirem direcionar sua vitalidade para as funções patriarcais designadas a seu gênero. Nossa, quando eu li isso aqui, aí pronto, né? Aí eu também me coloco, claro, você está falando dos homens, mas aí eu me coloco também como um sujeito que também é vítima dessa doutrinação, né? Desse enquadramento também como mulher, de que forma eu posso ver o homem como outro, ou da impossibilidade de que eu possa ver o homem como outro, já que essa casca imposta aos homens por meio de toda essa doutrinação desde a infância, ela é tão dura, né? E tão difícil de ser rompida. E é o que me confrontou ali, a minha lembrança com meu pai, que foi como é que um choro, uma lágrima, por eu dizer que ele não era meu pai, já que ele estava ali num exercício de tentar uma paternidade que ele não queria, mas, enfim, veio para ele, como esse ato do choro quebrou, né? Quebrou essa casca construída, assim. E como é difícil a gente se confrontar. Achei, assim, fantástico. Eu acho que você tem muito que ser lido. Eu selecionei um outro pedacinho, numa outra página, quando você dialoga com a Hooks. Eu acho que você faz um diálogo com ela muito bom, mas também com a Virginia, muito maravilhoso, porque a Virginia é muito provocadora nessa coisa da masculinidade, ela mete o dedo na ferida. Achei que você dialogou muito bem com essas teorias, e aí você faz uma fala, abre aspas, a fabricação de homens viris, corajosos e honrados, desprendidos de suas almas e de seus sentimentos, se dá através do exercício, do treinamento e do controle dos corpos regidos pelos estereótipos produzidos pelos meios de comunicação e pelas normas impostas pelas instituições sociais, como a escola, a igreja, a família, a política, o exército, ou seja, todos nós contribuindo, né, nessa construção. E te ler me remeteu, eu estou num processo de pesquisa sobre a perseguição aos homossexuais na Alemanha nazista, e eu achei alguns discursos, né? Eu achei alguns discursos, a gente está pesquisando, do governo para justificar a perseguição legal aos homossexuais, que foi o decreto 175, né? Que foi o decreto por lei que proibia a homossexualidade na Alemanha e passível de pena de detenção. E aí, num dos argumentos que o Estado nazista usa, isso por escrito na lei, é que a homossexualidade ela vai quebrar com a masculinidade. Ela afeta a masculinidade, e isso é feito por escrito, né, na justificativa legal. E diz que a homossexualidade afeta a masculinidade e isso compromete os homens héteros a serem soldados. E o Estado quer ter os soldados, né? Os soldados daquele novo governo, do governo nacionalista alemão, que é o governo de Hitler. Então, tem que proibir, porque coloca em xeque a masculinidade, e colocar em xeque essa masculinidade é afetar a produção militar do homem soldado. Gente, isso é escrito isso é justificado por escrito, né? Isso está escrito nas normas, né? Na fala do governo. Então, quando você traz essa coisa da masculinidade, né, que gera homens, policiais, soldados, guerreiros, né? Isso está na construção dessa masculinidade, é fantástico, né? E aí me remeteu a isso nos tempos modernos, né? Na modernidade, nos governos fascistas, onde isso é usado como argumento. Então, o seu trabalho ele é primoroso, né? Porque traz todas essas reflexões. Então, concluindo,
eu concordo com a professora Brígida quando ela fala da coisa do casamento. Eu acho que você pode aí. Eu já tinha feito essa observação, inclusive eu tinha separado aqui uma fala de uma das mulheres que participa da noite de núpcias, onde é quando você cita a coisa do casamento, ela fala assim: eu fui casada, mas eu não usei vestido de noiva, né? Eu não usei, mas eu fui casada por 14 anos, e aí ela compartilha a experiência dela com você. Então, existem outras. É claro que essa é a imagem majoritária, vamos dizer assim, mas é como a professora Brígida disse, existem também, dentro da instituição casamento, outras formas de representação que você pode ali fazer, né? Esse pequeno e breve panorama não é nada muito a, a história do casamento desde, sei lá, os primórdios, não. Um breve panorama mostrando como, ainda que rompendo alguns padrões estéticos, a instituição ainda continua, né, dentro disso. Me lembrou muito a professora Sandra Santos, Sandra Maria, que a gente perdeu agora recentemente, uma grande referência dos estudos de gênero aqui, né, na UFMA. E ela falava isso, né? Como a gente, às vezes a gente muda a estética, mas a gente ainda está preso ao padrão, ao conceito, à ideia patriarcal do casamento. Então, acho que você pode fazer esse pequeno panorama. Eu não tenho retoques para tua, entendeu? Eu não tenho retoques, assim, eu só quero trocar contigo depois. Como é que foi? Estou muito curiosa. Me deu vontade de escrever um artigo sobre a tua experiência. Então, assim, eu termino assim parabenizando mesmo você, professora Fernanda, pelo excelente trabalho que vocês conseguiram fazer, apesar de todos, né, toda a situação de pandemia. Parabéns mesmo. Fabrício, você quer falar alguma coisa? Bom, obrigada, Michele. Que legal, né? Saber que tu... Foi muito bom te ouvir, assim, pensar que... Sei lá, que tu lembrou de tanta coisa da tua infância também. Eu acho que o trabalho, ele é isso, assim, né? Não sei. Tem uma coisa que eu queria falar, que a Michele passou, assim, né? Por isso, ali, quando ela falou da noite de núpcias, que eu conversei com uma mulher que era casada e tudo mais, daí eu lembrei do vestido, né? E a Brígida comentou que no artigo lá que ela estava escrevendo, ela ficou meio indecisa, e eu fiquei assim, cara, então é isso mesmo, né? A gente vai ter muitas dúvidas, assim, quando a gente está lidando com um tema que é tão caro para a gente. Porque essa educação patriarcal, ela generalizou a gente mesmo, e é uma coisa muito forte, porque para mim, na pesquisa, a questão de vestir ou não vestir o vestido de noiva era sempre uma coisa, não, mas eu estou fazendo isso, então eu estou tentando, mas aí na hora de vestir eu pensava, pô, mas por que eu estou colocando esse traje, que é uma coisa feminina, eu não sou trans, então ficou não sei, ficou muito confuso muitas vezes, assim, por isso que eu estava até com um pouco de medo, assim, porque teve momentos que eu vou apagar tudo, sabe assim? Teve momentos que eu estava escrevendo, não, isso aqui eu vou apagar, só que também se eu apagasse isso, eu também não estou expondo o processo, né? Que é um processo de dúvidas, de tropeços, Então, na verdade, eu queria só dizer que esse sentimento que a Brígida teve no artigo, eu tive assim durante a pesquisa inteira, eu tive dúvidas a pesquisa inteira, não sabia se... É como eu falei, né? No final a gente fica nessas noções edificantes, meu, tá certo isso, tá errado isso, e aí tu acaba percebendo que novamente tu tá ali trazendo questões dicotômicas, né? Que são bem o que o patriarcado quer instaurar na gente, né? Certo e errado, bom e ruim, feio e belo. Então, eu só queria dizer que essa foi a grande questão, assim,
e ouvindo vocês falarem, eu lembrei desse processo, sabe? Desse vestir ou não vestir, que meio que era o ser ou não ser, assim, hamletiano da pesquisa. Mas muito obrigada. Muito legal ouvirem vocês de novo, assim, né? Porque realmente a qualificação foram 3 horas, a gente ficou trocando várias impressões, e eu vou fazer os ajustes, porque eu acho que eles são bem pertinentes também, para depois colocar na biblioteca. Muito obrigada. Obrigada, Fabrício. Queria agradecer às professoras pelas falas sensíveis e pertinentes. Acho que essa é uma banca muito sensível, como é o trabalho do Fabrício. A gente se emociona, a gente se repensa. Foi uma orientação que a todo tempo eu fiz um pouco esse exercício que a Michele belamente exprimiu com a lembrança do pai, que é de revisar essas masculinidades em torno da gente. Então, fiquei pensando, quando a Michele partilhou isso, eu falei assim, isso é realmente um exercício do leitor e da leitora, né, acessando esse trabalho. Não é um exercício que foi apenas meu, acho que é um exercício que muitas pessoas que vão acessar esse trabalho provavelmente vão ter. Acho que foi uma conquista de linguagem do Fabrício. Essa questão que ele se colocou, eu acho que é muito relevante, ele ficou o tempo todo nesse dilema ético, será que eu sou digno de falar isso? Essa coisa do eu, um homem branco, privilegiado, todo o tempo a gente tinha discussões sobre isso. Eu acho que ele traçou um caminho de pesquisador muito ético, muito pertinente, que era de sempre se colocar em questão. Ele ia avançando, se colocando em questão, discutindo, avançando. Chegou uma hora que você ficou um pouco bloqueado, acho que depois você fez a disciplina do PG Cult, você ficou, não posso. E aí depois a gente foi discutindo na calma, no campo das artes, a gente olha disso também de uma outra maneira. Ele foi encontrando os caminhos dele, que eu acho um caminho muito pertinente, muito bonito e muito... Como ele é muito honesto, eu acho que foi um caminho que a gente se encontra nesse diálogo. Não se torna algo estranho, que eu acho que ele mais tinha medo de não ser... Não, de estar tomando um lugar ali de fala que talvez não fosse o dele. Eu acho que a gente, de alguma maneira, você encontrou isso muito bem. Agradeço novamente às professoras por esse diálogo longínquo, a Brígida desde a primeira disciplina, do Fabrício, a Michele aqui, porque a gente vê que são falas que ressoam nesse texto dele, né? Ele é uma pessoa que escuta, ele é uma pessoa que acolhe, ele é uma pessoa que se pergunta. Então, tem muito a ver com as pessoas que atravessaram esse caminho dele antes mesmo dele chegar na UFM. Então, a disciplina da Brígida está muito ali, as trocas que ele teve com a Michele estão ali, os nossos debates está tudo ali. Inclusive, as pessoas que atravessaram a vida dele, como, por exemplo, Leônidas está ali, com muita presença e com muita pertinência, né? E isso é muito interessante, como isso foi bem aproveitado dentro da pesquisa, de uma maneira sensível e também com rigor de pensamento, que eu acho que são mais interessantes, né? O diálogo que se elabora com as teóricas e teóricos não esvaziam a pesquisa de uma potência poética e sensível. Eu acho que isso é um ganho da nossa área muito legal, porque às vezes a gente, como a professora Michele falou, às vezes a gente esvazia para ser científico e às vezes a gente é super poético e não tem discussão. Então, acho que você encontra uma medida que é uma medida da nossa área, que a gente está sempre ali procurando, tentando encontrar, e acho que a gente tem isso nesse trabalho. Então, já que todo mundo rasgou cedo, eu também estou rasgando uma seda. Geralmente eu não rasgo, não, mas eu estou rasgando aqui. Já que a banca se permitiu, então eu estou me sentindo direito. Fabrício, a banca se reuniu na sala ao lado. É sempre muito engraçado falar sala ao lado, com esse link. Nós discutimos o seu trabalho, a banca foi unânime em dizer que o seu trabalho é um trabalho de excelente qualidade, que você desenvolveu uma escrita muito, muito eficiente do ponto de vista da exposição da sua pessoalidade, da discussão acadêmica, que é uma escrita muito rara. A banca fez algumas recomendações, a primeira recomendação é que essa pesquisa seja publicada em livro, em artigo, e a banca também fez uma recomendação de que essa pesquisa tenha uma continuidade num doutorado. Essas são recomendações que vão constar na sua ata, porque a banca acredita que a pesquisa tem uma maturidade que já te permite dar continuidade nela em um doutorado. Então, nesse sentido, você foi aprovado, sem modificações, porque a banca entende que o que ela sugeriu são pequenos ajustes, que não são realmente modificações que estão no âmago do seu trabalho. Então, parabéns pela pesquisa, parabéns pela contribuição acadêmica.
A gente está muito feliz de ter acompanhado essa trajetória. E se você quiser falar alguma coisa, você disse que queria falar alguma coisa, tá aberto. Deu certo, Fernanda, então. Tô lembrando da gente lá na UFMA, na nossa disciplina, depois a gente indo embora, acho que eu coloquei isso na carta para ti, né? A gente ia embora com a Fernanda tinha, enfim, estava indo embora de carro, todo mundo queria pegar uma carona, daí chegava no estacionamento, ela falava, gente, essa conta não vai fechar, tem muita gente aí um pessoal ia de ônibus, outro pegava Uber, mas era sempre muito divertido esse final, a gente ia rindo para ver quem que ia conseguir a carona. Enfim, saudade. Eu quero só agradecer as minhas amigas que ficaram durante todo esse tempo discutindo comigo, enfim, pessoas muito maravilhosas, assim. A Alessandra Boza, a Ana Socorro Ramos Braga, a Andréia Paris, Camille dos Anjos, a Joana On, a Marina Roso, a Miriam Freitas, a Regina Goulart e a minha amiga Vera Mariana também. Obrigado pelas trocas e pela confiança, né? Quero agradecer meu amigo Léo Kufner e também o Jonathan, meu amigo, parceiro da Joana, que me ajudou com o vídeo, né? Na semana passada. E é isso. Obrigado. Obrigada, Fabrício. Obrigada, banca. Como a gente disse, foi essencial essa participação. Obrigada, Brígida, Michele. Muito, muito, muito emocionante ter vocês aí de novo. Sim. Então, professoras, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai seguir novamente os conselhos, que ajudaram muito na qualificação. Então, time que tá funcionando bem, a gente não mexe. Então, a gente vai continuar aqui. Novamente agradecer ao Fabrício a disponibilidade, ao programa, Cláudio Marconcini pela técnica, firme e forte. Como a professora disse, a universidade está na disputa de continuar vivendo, então o Cláudio está dando suporte excelente em todas as bancas, junto com a professora Michele, fazendo serviço de técnico e aluno, então, os dois, né? Então, assim, muito obrigada por esse suporte, que é importante, porque isso permite que a banca do Fabrício seja vista por várias pessoas, vai ficar online um tempo, então quem quiser acessar posteriormente vai ter acesso. É isso, gente. Obrigada. E eu te mando um áudio, Fabrício. Tá bom. Tá bom? Uhum. Beijo, Obrigada, Brígida. Tchau. Obrigada. Parabéns, parabéns, Fernanda. Parabéns, Fabrício. Parabéns, Michele. Obrigada, Cláudio. É isso aí. Espero que você possa fazer uns cursos, hein? Sobre como mexer com a sua masculinidade. Acho que merece pensar em cursos aí, em oficinas, em workshops, porque é uma coisa incrível que você está fazendo, um trabalho maravilhoso, de autodescoberta. Tá bom, obrigado. Parabéns, Fabrício, parabéns, Fernanda. Obrigada. Vamos que vamos. Vamos indo.